Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Muitos brasileiros de grandes fortunas têm decidido sair do país nos últimos anos, para morar na Europa, Estados Unidos, em busca de mais qualidade de vida, mais estabilidade e pagar menos impostos. E têm buscado uma assessoria de planejamento patrimonial para realizar esse sonho. Para falar sobre esse movimento, recebemos Pedro Olmo, sócio responsável pela área de gestão patrimonial da STEM Multifamily Office, e Pedro Romeiro, sócio responsável pelo planejamento patrimonial da Carpa Family Office. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Muito prazer. animado para ir essa agenda aqui com o meu xará. O prazer é todo meu. Vamos começar falando se essa percepção que a gente tem de que as grandes fortunas, os milionários, realmente têm cada vez mais querido sair do Brasil. Pela experiência de vocês no Multifamily Office e pelos dados que a gente tem, isso realmente aumentou ao longo do tempo? Sim, na nossa experiência, as conversas elas aumentaram muito, o interesse das famílias aumentou muito. Algumas famílias que nunca tinham pensado nisso estão começando a considerar. Os motivos são os mais diversos possíveis, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora, eu não posso te dizer que o número de saídas efetivas ela cresceu na mesma proporção do número de interesse. A gente tem muitas conversas, mas o número de famílias que de fato opta por sair não é tão grande assim, ainda. Tem algumas que estão ali bem esquentando os motores, quase lá, mas ainda não foram, porque a saída envolve muitos aspectos, né? Não é simplesmente você informar para a Receita Federal que você está saindo e transforma o seu CPF para não residente. Tem muito mais coisa além disso. É uma decisão difícil, especialmente se o núcleo familiar, se você tem filhos pequenos, filhos na escola. Então tem vários aspectos a serem considerados, que não só talvez preocupação com segurança ou preocupação com o aumento da carga tributária para motivar a saída. Então, sim, a gente tem visto muito interesse, mas o número de saídas tem crescido, mas não na mesma proporção. Não sei se a amostragem do Pedro é parecida. A nossa experiência é a mesma. A gente tem visto um interesse crescente, uma potencial saída do Brasil. Como o Pedro disse, não é algo fácil, óbvio, né? São N elementos que têm que ser considerados, mas sim, há um movimento crescente de desejo de sair do país, né? Mas quando você olha as estatísticas, né? Olhando o número de milionários no Brasil, você pega o relatório do UBS, a gente tem hoje 433 mil milionários no Brasil. No relatório do UBS, a gente considera aquele que tem $1 milhão ou mais em patrimônio líquido, não só dinheiro, né? E o número de saídas que a gente teve de milionários, que é um dado super difícil de conseguir, então a gente olhando o report da Henley Partners, que é a maior empresa do mundo de imigração, eles colocaram que foram 800 brasileiros que saíram, se não me engano, ano passado, e projetados 1.200 para esse ano. É muito pouco, né? A gente está falando de 0,2%, 0,3% da quantidade de milionários do Brasil. Então, o interesse sempre há, mas quando você coloca num contexto mais amplo, o milionário, a quantidade de milionários no Brasil é muito grande, acaba sendo o Brasil tendo um saldo positivo em relação à saída desses mesmos indivíduos. Você quer dizer que a gente gera mais milionários do que gente saindo também? Gera muito mais milionários do que a gente saindo, né? A gente está falando de um número, assim, é muita diferença mesmo. Só de 410 mil para 433 esse ano. Se você pegar o último ano do começo do governo Michel Temer, 2017, eram 165 mil milionários pelo mesmo relatório do UBS. Hoje temos 433 mil milionários. Estamos, então, 3 diferentes governos e o crescimento continua sendo forte, consistente, né? E a saída, embora haja esse aumento, ela é insignificante perto da quantidade de novos milionários que vão surgindo no mercado como o Brasil. Mas ainda que seja insignificante, até pela projeção do estudo da Henley Partners, você vê um crescimento muito grande de um lado para o outro, né? De 800 com uma projeção de 1.200. Então, certamente, acho que tem esse movimento nos clientes. Tem. Apesar de ainda não relevante no todo. Isso. Não, eu concordo com o Pedro. Assim, a gente que está num mercado muito específico, né? Que a gente está olhando é uma família que realmente não é só $1 milhão. A gente está falando de famílias muito maiores, né? Isso. Que tem mais mobilidade em geral, então eles têm mais capacidade de mudança do que o milionário que normalmente tem uma empresa e o patrimônio dele significa aquela empresa. Então a gente vê um crescimento relevante no desejo de sair do Brasil. Isso se reflete em parte na saída efetiva. Mas era importante, acho, colocar esse contexto, né? A gente tem muitas essas discussões na Europa, especialmente em relação à Inglaterra, que perdeu um monte de milionários, e as pessoas falam, está tendo um êxodo de milionários. Mas quando você coloca a quantidade de milionários saindo
com a quantidade de milionários que ficaram na Inglaterra, é um número ainda também relevante. A gente está falando, se não me engano, de 0,6%. Olhando os dados da Helen Partners com os dados da quantidade de milionários no país. Mas para te dar um exemplo de que essa discussão de saída fiscal, de mobilidade de milionários, ela ao mesmo tempo que a gente tem, de fato, algo crescente, essa mobilidade é crescente, ela é dada, quando você coloca num contexto maior, não é tão simples assim a mudança, que a gente vai falar um pouco ao longo dessa conversa. Mas do aumento do interesse pelo assunto, como vocês colocaram, né? Mais gente procurando a sua assessoria, seu family office, advogados, para entender como poderia fazer isso. O que tem motivado o assunto? O que da discussão de vocês aí dos clientes, algum fator impulsionou mais a procura por isso? Olha, claro que a parte fiscal é sempre um trigger importante, né? Então ela vai se somando, né? Você teve a tributação dos fundos exclusivos, aí você tem a tributação offshore, agora tem uma discussão de tributação sobre dividendos, você teve o IOF, que isso é um ponto importante, né? Ainda que tenha sido derrubado pelo Congresso, pelo menos temporariamente, na prática isso pode significar um controle de capital. Então você imagina que aquele sujeito que tinha um dinheiro aqui, estava tranquilo, surfando 15% do CDI, e de repente ele fala, pô, mas uma canetada o governo pode colocar 20%, 25% de IOF? Melhor mandar meu dinheiro para fora. E aí, já que eu vou mandar meu dinheiro para fora, será que faz sentido eu também mudar? E aí entram outros elementos na discussão, né? Então, a decisão de mudança tem triggers específicos, existem momentos, né? Então, você tem esses momentos que a gente colocou de mudança na tributação, mas às vezes também tem trigger de violência, né? Você tem um momento, você tem uma violência além do que a gente já está, né, acostumado no Brasil, e aquela família sofreu um sequestro, né? Você teve algum tipo de um latrocínio, alguma coisa numa região nobre, isso tudo vai fazer com que as pessoas fiquem mais preocupadas e com mais vontade de sair, né? Então, sempre tem esses triggers, mas não é nunca um fator exclusivo, é uma soma de elementos. Eu concordo 100%. Até um copo d'água vai enchendo, né? Acho que a cada nova tributação, a cada insegurança jurídica no nosso país, o copo da família vai enchendo. E alguma coisa é a gota d'água. Pode ser um evento de segurança, pode ser um filho que vai estudar fora. Bom, por que não vamos todos? E acredito que tem temas comuns a todas as famílias, como a segurança. Acho que ninguém no Brasil se sente seguro, exceto raríssimas exceções, talvez, de algumas cidades, mas todos se sentem inseguros. Mas não é só isso que leva a pessoa a sair. Além disso, tem que ter alguma outra coisa. Tem que ter, às vezes, uma desesperança com o futuro do país. A gente tem ouvido muito isso nos clientes. Alguns clientes, o copo ainda não virou, mas ele está tão desesperançoso, não teve nada ali que motivou ele a sair do país, mas ele está tão desesperançoso com o futuro político, fiscal, que ele quer sair. Isso Então, é importante que o Pedro colocou, porque quando você olha por que os milionários mudam no mundo, não é só no Brasil. A parte fiscal é um dos elementos. Então, ele olha estabilidade política, ele olha ambiente de negócios, né? Ele olha a segurança, a qualidade de vida, e ele olha a questão fiscal. Então, é sempre um conjunto de coisas. Quando o Brasil ele começa a perder parte desses elementos, né? Então, ele fala que tem uma tributação que ainda não é das mais elevadas, olhando especificamente para esse grupo específico, né? Porque ela é mais elevada da carga total. Mas você tem perda de qualidade de vida, você tem um ambiente de negócios desfavorável, você tem um ambiente que recrimina o rico. Você começa a juntar esses elementos e fala, opa, calma aí, talvez aqui não seja o melhor lugar para eu ficar e eu vou embora, né? Então é isso. exatamente. Vocês colocaram aqui várias motivações para os brasileiros, em especial os milionários, saírem do país. Mas vocês também disseram que pouquíssimos, de fato, saem. O que está por trás disso? Porque talvez na hora de avaliar, no fim das contas, quase ninguém sai, Pedro. Patrícia, a saída fiscal ela tem que ser bem feita, né? Não adianta simplesmente você pegar um número fiscal em outro país e continuar aqui no Brasil, com empresa aqui, às vezes até com família aqui. Então, a saída fiscal ela tem que ser feita de fato, levando o centro de interesses vitais da família para o destino escolhido. E essa decisão não é trivial, é uma decisão que envolve a família inteira, envolve escola de filhos, envolve se o seu cônjuge vai estar feliz ou não no novo país. Então, quando o cliente colocar na mesa todos os aspectos da mudança fiscal, não é uma decisão simples, né? Se você perguntar para alguém, você quer pagar menos imposto? Claro, então vamos lá para Portugal, ou para Espanha, ou para Itália. Mas não é só essa a pergunta, né? Você quer pagar menos imposto? Está disposto a passar a maior parte do seu tempo fora do Brasil? Está disposto a levar os seus filhos para uma escola nova? Às vezes o seu filho tem uma dificuldade de adaptação na escola, tem uma questão de aprendizado. Você está disposto a não ver seus pais, que não estão ficando mais novos a cada ano? Você está disposto a vê-los cada vez menos?
Então, realmente, é uma decisão que não é fácil. Por isso que eu acredito que o interesse está altíssimo. Toda hora um cliente vem perguntar sobre isso, mas na hora de virar a chave, ele vê que não é simplesmente pagar menos ou mais imposto. E talvez essa percepção que seja só pagar mais ou menos imposto seja até levada por alguns consultores que simplesmente dizem que basta você escolher um novo país e ter uma casa lá, mas pode ficar no Brasil. Não é assim. A nossa receita está cada vez mais sofisticada. A gente tem casos aí que, enfim, multas de trânsito, movimentação bancária, tudo isso é indício para a Receita Federal trazer aquele indivíduo para ser residente fiscal no Brasil de novo, independentemente dele ter passado mais tempo fora do que aqui no Brasil. Então, e outro equívoco, né, muito comum dos clientes. Então se eu passar mais de 183 dias fora, quer dizer que eu não sou residente no Brasil? Não é bem assim. Essa regra é para o estrangeiro no Brasil, né? Para o brasileiro, não basta você passar 184 dias no exterior e o resto no Brasil. Se você tiver aqui o seu centro de interesses fiscais, você será residente fiscal no Brasil. Então, quando a receita fiscal é bem feita, ela implica uma mudança da sua família para o exterior. E é nessa hora que muitas vezes o cliente muda de ideia. Eu concordo com o Pedro. A gente vê muito essa discussão, né? Eu vou pagar menos imposto, mas e o clima? Né? O Brasil é quente o ano todo, pelo menos na boa parte do Brasil, né? O Brasil é quente para quem... E o nosso público específico é um público que, a despeito da sensação de insegurança, né? Quer dizer, o brasileiro rico, ele aproveita muito pouco a cidade, né? Ele anda muito pouco pela cidade, ele não explora a cidade como o europeu, por exemplo, pode explorar. Mas ele tem carro blindado, ele tem casa em condomínio legal, ele tem clube legal, quer dizer, ele tem uma vida, a vida de rico no Brasil, ela é maravilhosa, né, até certo ponto. A classe média, ela sofre mais, as classes mais baixas, mas o rico, ele tem uma vida muito boa aqui. Então, aquele cidadão que fala, vou mudar, ele tem que se adaptar com toda a cultura diferente de outro país. Né, com todos esses aspectos que o Pedro colocou, de saúde, educação, da língua, né, às vezes coisas menores até de um lado ou do outro, né? E você, de fato, nós latinos também temos essa conexão com a família, né? Vamos estar longe dos amigos, longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Então, não é uma decisão óbvia. E lembrando que boa parte dos ricos no Brasil, eles são ricos empresários, né? A gente tem, obviamente, os herdeiros que têm maior mobilidade, os herdeiros que não fizeram a sucessão empresarial, mas ricos empresários estão tá no Brasil trabalhando. É uma ilusão achar que você consegue tocar uma companhia como CEO à distância. Você toca a companhia lá, junto do seu time. Então, isso traz com que, na prática, que ele faça com que ele volte o tempo todo para o Brasil, né? E aí ele fica distante da família dele, que ele mudou. E tem outros aspectos que muitas vezes tem que considerar, que são questões específicas, por exemplo, de família e sucessões. Então, se ele tem um regime de bens no Brasil, ele vai para determinado país, aquele regime não existe. E aí muda tudo, ele não tem discussão de guarda. Como funciona a questão de guarda se eu me separar naquele país? Como funcionam os alimentos naquele país, né? A discussão de pensão alimentícia. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? O casamento está bem, mas pode mudar, né? Então, a gente tem, de fato, quando você começa a colocar de maneira detalhada todos esses pontos, a decisão muitas vezes é, ok, vamos deixar mais para frente, né? Vamos mandar o dinheiro para fora. Eu vou esperar mais algum outro movimento para poder sair, né? Bom, pelo que vocês estão falando, as últimas movimentações em prol de tributação mais das grandes fortunas têm incomodado, sim. Você falou do IOF, também aí a questão dos dividendos. Isso influencia, mas, pelo que eu entendi também, vocês estão tentando mostrar para o cliente que a saída fiscal tem que ser muito mais do que não pagar imposto. Teria que ser uma decisão de vida. O que deveria ser, então, avaliado? O que vocês conversam quando esse cliente vem para vocês perguntando, olha, eu quero sair, não aguento mais, estou pagando muito. Quais são as primeiras perguntas, se a gente poderia citar assim, que devem ser feitas e se ponderar? Olha, normalmente eu separo essas discussões em grandes temas, né? O tema, vamos dizer assim, da família. Então, quando a gente fala em saúde, né? Temos um problema de saúde, não temos um problema de saúde, porque dependendo do país que você vai, você não tem uma estrutura adequada de saúde para te atender, né? Você tem temas de educação, se você tem filhos menores, né? Para onde você vai, tem escolas que são compatíveis com a escola onde seus filhos estavam estudando. Temas específicos de jurídicos, né? Família e sucessões, qual é o regime de bens, como funciona a sucessão, né? Tem coisas específicas, vou te dar um exemplo. Portugal, por exemplo, não reconhece a união estável para fins sucessórios, o Brasil reconhece. Então, se você tem a união estável no Brasil e você muda para Portugal, você tem que fazer um planejamento específico para que o seu
parceiro, sua parceira receba bens na sucessão, porque por regra não se aceita, ele não é herdeiro necessário como é no Brasil. Então, apenas um exemplo de como as coisas funcionam. Então, a gente sempre olha questões jurídicas relacionadas à família, sucessão, casamento, imigração, questões fiscais e de propriedade imobiliária, comprar um imóvel, alugar imóvel, etc. A gente olha essas questões pessoais, saúde, educação, língua, porque muitos brasileiros, embora sejam ricos, não falam inglês, não falam espanhol, não falam a língua local, né? Então, se você potencialmente vai mudar, já teve uma família lá na empresa que era um casal de mais idade, e eles porque queriam morar na Inglaterra. E eles tinham uma série de problemas de saúde, etc. Eu falei, olha, vocês falam inglês? Eles não falam nada de inglês. Eu falei, o que eu recomendo? Vão para a Flórida. Se essa é a brincadeira, vão para a Flórida, que a Flórida todo mundo fala português, ele tem o portunhol ali, né? Então, e no final eles até se mudaram para a Flórida a despeito da questão fiscal, porque de fato eles tinham uma série de elementos de questões de saúde, o clima, era importante eles estarem com sol, etc. Então, parece uma coisa besta, mas você mudar para um país sem falar a língua, né? Isso traz um impacto significativo, né? Na maneira como você se integra àquele país. Exatamente. Eu costumo perguntar qual é a dor que está levando a família a pensar nisso, né? E, inevitavelmente, é a tributação. Então, e o que eu tento sempre é um pouco desmistificar que a tributação é tão relevante assim a ponto da pessoa sair. Vamos lá, tributar os fundos fechados é algo que a indústria já esperava há muito tempo, né? Usar os fundos fechados como a gente usava, a indústria inteira usava, para uma família com muito patrimônio, não era a ideia do fundo fechado quando ele foi mantido sem como cotas lá atrás. Então, sabia-se que isso ia acabar. Então, não foi o fim do mundo, na minha visão, aqui para o Brasil. O offshore também. A gente esperava essa tributação do offshore já há muito tempo, né? Os países, quando lá querem ser países membros do OCDE, se comprometem uma série de coisas, esse é um dos requisitos, e poderia ter sido pior, tá? Porque você pega, por exemplo, a regra de Portugal de CFC Rules, né, de tributação de empresas controladas do exterior, eles deixam muito mais pejorativa a tributação quando você está em um paraíso fiscal. Aqui a nossa legislação ela falou em controle, então você pode manter a sua PIC lá, sua offshore, onde ela está, e você tributar a 15%. Tem um projeto aí, talvez vá para 17,5%. Mas não é, vamos dizer assim, não é uma mudança abrupta e nada que fosse inesperado. Acho que dentro do possível, claro que ninguém quer pagar mais imposto, ainda mais quando você não vê a contrapartida do Estado, ninguém quer pagar mais imposto, mas dentro do possível foi dentro do esperado, eu diria. Então, não sei se é isso que deveria motivar a família a sair. Então, geralmente, a gente acaba a discussão da tributação aí, porque a gente ainda tem um ambiente, não diria favorável, mas nos investimentos financeiros ainda temos um ambiente saudável no Brasil. Agora a gente vai para outros ambientes. Poxa, eu tenho uma empresa e não aguento mais ser empresário. Realmente, ser empresário no Brasil é uma luta árdua. Então, muitas vezes o cliente quer vender, fazer liquidez e viver. Isso aí realmente é uma vontade que muitos clientes têm. Às vezes é segurança. A insegurança não tem muito o que falar também, né? Então, realmente, se ele teve algum fator na família, um sequestro, às vezes uma coisa mais grave até, ele quer sair do país por isso. Então, primeiro entender a dor da família, por que está levando a sair. Inevitavelmente é o tributário. Não sei se o tributário hoje deveria ser a única motivação, mas a gente chega muitas vezes numa conversa difícil, que é o futuro do país. A gente falou um pouquinho mais cedo. A família estar desesperançosa com os rumos que o país está tomando em diversos aspectos. Aí realmente não tem muito o que fazer. Então, uma vez que a família tem convicção de que quer sair, que é uma decisão mais ampla e muito mais forte, muito mais séria do que a princípio eles acham que é, a gente já analisa o caso a caso, né? Poxa, você tem empresa offshore, você está indo para Portugal porque você escolheu Portugal porque é um lugar legal. Portugal você não pode estar offshore. Vamos fazer o quê? Vamos desmontar? Ou desmontar vai ter fato gerador? Então, assim, uma vez que a gente define que a família quer sair, a gente pensa num destino, que aliás é outro ponto, né, Pedro? Muitas vezes o cliente pergunta, para onde eu vou? Você tem que dizer para onde você quer ir, né? Claro que você não vai escolher um lugar que é o pior tributariamente falando, mas não deve se escolher um lugar também só porque paga menos imposto. Tem que escolher um lugar que você vai ser feliz. Ou no mínimo um equilíbrio entre as coisas, né? Então, aí a gente escolhe o lugar que o cliente vai. Uma vez escolhido o lugar, a gente faz o diagnóstico do patrimônio dele, financeiro e não financeiro, e o que a gente precisa fazer para adaptá-lo às novas regras. Por exemplo, esse de Portugal, que é um exemplo clássico, ele não deveria ter paraíso fiscal. E aqui no Brasil não é um problema o paraíso fiscal. Então, a gente tem que reavaliar a estrutura. E tem outros aspectos práticos, né, que no dia a dia que você vai ter que agora, você tem um chapéu de não residente. Então, seu CPF agora é de não residente. Você precisa
informar suas fontes pagadoras que você é um residente, você precisa abrir uma conta específica regulamentada lá pela Resolução 4373, que é uma conta mais cara, mais burocrática. Então, assim, tem uma série de fatores também que você precisa se atentar depois que você toma essa decisão. Eu acho que só complementando o que o Pedro disse, né, além de toda essa burocracia, né, legal que a gente fala na imigração, o tax planning, né, pré-imigração, pós-imigração, etc. De fato, se você toma a decisão apenas pela questão fiscal, o que acontece na prática? Você vai ficar um período num país novo e depois vai mudar de novo. Verdade, Porque os regimes estão temporários, 10, 15 anos, 7 anos. Então, você se mudar porque você só quer pagar menos imposto, você vai ser um nômade, né? Acho que é bom deixar isso claro aqui para a audiência. Todos esses incentivos, eles têm prazo de validade, seja por 5, nenhum é vitalício, certo? Não, nenhum é vitalício, você sempre tem prazo. Ou pelo menos a grande maioria deles, os que o brasileiro tem interesse em geral, que são os regimes europeus e uruguaio, eles têm prazo de validade. Então, necessariamente, se você se muda para um país e você se integra, né, você passa a fazer parte daquela cultura, aí acaba aquele prazo, 10 anos, 15 anos, 7 anos, etc., você vai passar a pagar imposto muito maior que você pagaria no Brasil, via de regra. Então, tudo bem, aí talvez você se sinta feliz, você está tendo uma retribuição, que é em termos, porque o rico, ele não usa do espaço, ele se beneficia da baixa criminalidade, mas ele não se beneficia da saúde pública, por exemplo. Então, mesmo num país como a Europa, que tem o welfare state, etc., para o rico, o retorno ele é direto, ele é muito baixo. Você tem um retorno indireto na sociedade, que é uma sociedade de baixa desigualdade, baixa criminalidade, etc. Mas se o seu objetivo é unicamente não pagar imposto, em 10 anos, 7 anos ou 15 anos, você vai mudar de novo. E aí você vai virar um pinga-pinga global. Que tem gente solteiro ou casado sem filhos, talvez funcione, mas para uma família que tem filhos pequenos, isso traz uma complicação adicional. Você tem que fazer um planejamento pós-regime, né? Você bota o seu recurso num veículo, num produto que depois do regime seja eficiente, mas aí você tem uma trava, às vezes, a acessar o recurso. Isso tem outras. Você realmente fica um pouco... Se você está olhando só o aspecto tributário, você fica um pouco refém do dinheiro. É isso. E tem aquela música que fala, é importante ter dinheiro, mas você tem que falar pelo menos uma vez quem é dono de quem. Eu gosto muito de falar isso para os clientes, porque muitas vezes a gente fica olhando só para a questão tributária e você às vezes deixa de curtir uma festa, curtir um momento com a família, porque você escolheu estar lá e tem que estar lá por algum motivo. Então, é um ponto a ser considerado. Perfeito. Mas quando é uma decisão já familiar, né, as pessoas que realmente têm decidido ir, para onde é que os brasileiros mais estão querendo ir, né, na experiência de vocês? Vocês comentaram um pouco aqui de alguns países, alguns que têm incentivo, mas outros que não. Para onde os brasileiros estão indo? É pelo incentivo, é por outras razões? O que você vê, Pedro? Olha, na minha experiência, vou falar todos que a gente vê e os que a gente mais vê. Vemos bastante UK, Portugal, Itália, Espanha, menos Uruguai. Os que a gente mais vê mesmo, Portugal e UK. São países que trouxeram, primeiro Portugal, no caso, primeiro trouxe uma facilidade imigratória, né, com Golden Visa, que era aquele visto que você faz um investimento lá, tem alguns ativos elegíveis ou não, e aí você, depois de alguns anos, pode aplicar para a cidadania. E além da facilidade imigratória, trouxe também o regime fiscal privilegiado, que é o regime do residente não habitual. Esse regime, a primeira versão dele, vamos dizer assim, acabou, só que eles já fizeram uma nova versão. Então, Portugal é um país que tem um clima super agradável, uma comida muito boa, fala-se português, voo direto. Então, é um destino muito fácil para o brasileiro se adaptar. Para quem não tinha passaporte português, ele te dava o acesso via Golden Visa e ainda te dava um regime fiscal muito bom, que o RNH 1.0, vamos chamar assim, que até os advogados portugueses falam assim, ele te dava isenção em juros e rendimentos, dividendos, qualquer rendimento. O regime novo, ele te dá isenção, juros e rendimentos, até no ganho de capital também. É um pouco mais difícil de entrar, porque o primeiro era basicamente você aplicar. Você só não poderia ter sido residente fiscal lá nos últimos anos. O regime novo, você tem mais uns requisitos, mas ainda dá para ser feito. Então, é um país, de fato, que a gente vê muita procura. E o UK também teve o regime do residente não domiciliado, né, o famoso UK Resident Non-Dom. Ele foi um sucesso total, muitos clientes foram para lá. Ele acabou de forma meio abrupta, né? Até as pessoas ficaram um pouco preocupadas com a forma que o governo acabou e até novas imposições de imposto de herança para quem já estava lá. Aí volta a questão do prazo do regime. Um regime de 4 anos é um tiro curto, né? Para uma família, ainda mais uma família com crianças na escola.
Mas é um regime interessante, também te dá bastante benefício nos rendimentos fora de UK. Então são esses 2 países da Europa que a gente mais vê. Não posso deixar de falar de Uruguai, né? O Uruguai, os clientes estão cada vez mais perguntando. O Pedro deve passar por isso, porque a gente que trabalha com isso fala o tempo todo e é um grande Big Brother. A gente começa a receber conteúdos relacionados a isso no Instagram, no Facebook e tudo mais. Então, o que eu recebo de advogados vendendo soluções mágicas é inacreditável. Desde vá para o Uruguai e não pague mais imposto na vida, até faça uma hold e não paga nem TCMD. E o Uruguai agora é uma pauta, né? Outro dia eu vi assim, baixa aqui seu e-book sobre como ir para o Uruguai. Então, é uma discussão muito mais ampla do que isso, mas claro que o cliente começa a falar disso, ouvir isso, ler isso, pô, por que não, né? Vou para o Uruguai, daqui do lado. Vou lá jogar no cassino, vou beber um bom vinho, comer uma boa carne e vou continuar morando no Brasil. Mas, de novo, não é assim. Você tem que, de fato, se mudar. Deveria se mudar, né? Ah, mas o Uruguai só existe 60 dias ou nenhum dia, dependendo do quanto você investe. Isso é para o Uruguai. A gente não pode esquecer o Brasil, né? Uma coisa que o cliente tem que entender é, quando você vai, leva a sua residência fiscal para um novo país, você tem que estar de acordo com as regras daquele país. Mas você não pode esquecer que o fisco brasileiro ainda pode te trazer de volta, pelo tal do Centro de Interesses Vitais. Então não adianta você comprar um imóvel no Uruguai, ficar lá 60 dias e ficar o resto do ano no Brasil, ou 3 vezes aqui, 3 vezes na Flórida. Provavelmente, se você for autuado, você vai ter uma dificuldade de comprovar que você de fato tinha o Centro de Interesses Vitais lá, se você tem uma casa de praia lá. A pergunta que inevitavelmente vem, mas isso é pego? Eu vou ser pego? Bom, não é muito comum essa investigação, sendo bem franco. Eu não sei de muitos casos, os advogados que eu converso também não, mas a gente nunca quer que o nosso cliente seja o primeiro. E quando a gente olha a Europa e Estados Unidos, porque Estados Unidos os estados entre si têm uma guerra fiscal, porque alguns estados têm imposto de herança e imposto de renda estadual, além do federal. Então você tem essas movimentações dentro dos Estados Unidos, e na Europa tem muito, porque você não tem o controle de fronteiras. Então, as receitas lá são muito sofisticadas nessas análises, né? Elas analisam até Instagram. Tem o caso emblemático da Shakira, que era residente fiscal em Bahamas, só que a Catalunha estava puxando ela por vários indícios, inclusive rede social. Então lá eles estão muito mais avançados. A gente ainda não está aí, mas eu acho que a receita está caminhando para isso. Tá chegando lá, né? Caminhando pra isso. E Pedro Romeiro, primeiro para falar de Uruguai, se realmente, como o Pedro Olmo falou aqui, tem sido o assunto do momento, tem sido muito procurado por isso mesmo. Qual a opinião de vocês sobre ir ou não para o Uruguai? O Uruguai, eu brinco lá na empresa que ele não é sexy o suficiente, né? Porque ele é frio, mas não é frio o suficiente para você esquiar. Ele tem mar, mas o mar é frio, a areia tem pedra, né? O centro de compras é muito bom, mas não se compara à Europa e Estados Unidos, talvez não se compare nem a São Paulo, né? E talvez a única coisa ali que é imbatível, seja a carne, mas também tem a Argentina ali concorrendo, né? Mas os vinhos também são muito bons, né? Mas o Uruguai, ele tem uma infra de escolas internacionais muito forte, eles se desenvolveram bastante, tem muitos brasileiros mudando, argentinos especialmente, e venezuelanos, e todo o resto da América Latina, né? Os falantes espanhol, eles se mudam muito para o Uruguai. Mas no Brasil, a gente não tem visto, pelo menos não na empresa, a gente não tem visto um movimento efetivo de mudança. A gente é muito assim, conversa, como o Pedro colocou, né? Pô, tô 2 horas em São Paulo, eu mudo para lá, mas fico no Brasil. Eles esquecem, todo mundo acha da regra dos 183 dias, como o Pedro bem colocou, não existe isso no Brasil para o brasileiro, é centro de interesse vital, né? E ficar 3 meses em cada país, mas os filhos estão aqui, a casa está aqui, tá tudo aqui, é aqui que é o interesse vital, né? Então, a gente não vê efetivamente essa mudança por o Uruguai. O que a gente vê é para a Europa e para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, muito em função do ambiente de negócios, né? Apesar de ter uma tributação mais elevada do que esses regimes específicos na Europa, mas o ambiente de negócio, então, para aquelas famílias empresárias que querem montar negócio, querem expandir o negócio, eles preferem, via de regra, os Estados Unidos. A gente começou a ver um movimento dos filhos de clientes nossos que estudam nos Estados Unidos com dificuldade de conseguir emprego, porque os empregadores eles não têm certeza que vão conseguir o visto de permanência para eles, né, o visto de trabalho. Então, eles estão rejeitando os imigrantes como estagiários, como empregados e tudo mais. Eu não sei se esse movimento é um movimento que vai se aumentar muito ou não. Hoje o momento é um momento complicado, né? Mas há um movimento nesse sentido, né? A gente tem conversado muito com os clientes que têm os filhos estudando nos Estados Unidos e eles têm nos relatado essas dificuldades. E quando você vai para a Europa, de fato, o destino mais procurado é Portugal, né? Pelas razões que o Pedro colocou, né? O clima, a cultura relativamente parecida, a língua, né? Próxima ao Brasil. Tudo isso faz com que seja o principal destino dos brasileiros. Aí você tem um regime super amigável fiscal do RNH, né?
Agora, a gente tem clientes, a Inglaterra era o principal destino também, só que com a mudança de regime acabou, basicamente, a gente teve um cliente só que migrou ano passado. Agora, o que a gente tem feito é mudança de brasileiros da Inglaterra para a Itália, né? Que tem um regime interessante também de taxas fixas, eles chamam de flat tax, de 200 mil euros por ano, mas tanto para a Itália quanto para a Suíça, você precisa ter uma liquidez relevante, né? Quando você faz conta, né, para você ter algo como 8% de taxa efetiva de imposto, aplicando em treasuries do governo americano, por exemplo, você precisa ter algo como 55 milhões de dólares de liquidez. Então, para o empresário que tem muita liquidez, pode fazer sentido mesmo, se você ficar na regra comum de tributação na Itália e na Suíça. A gente vê alguma coisa para a Espanha, mas normalmente para a Espanha é o executivo, porque ele entra pela lei Beckham, né? Então ele tem um regime específico. Um trabalho, exatamente. Uma empresa. Mas não aquela família de herdeiros ou que fez liquidez, ele não se muda para a Espanha, porque a tributação não é favorável. Né? A gente tem, acho que são esses os principais locais assim dos nossos clientes de movimentação na Europa. Perfeito. E então, tendo a decisão, escolhendo o país, o que vocês veem na prática que acontecem com esses brasileiros que escolhem imigrar, né, para esse novo país? Eles continuam mantendo relações aqui com o Brasil? Os seus investimentos, eles continuam aqui? Continua tendo uma gestão interessante aqui? Ou se manda tudo para lá? Como é que esse cordão umbilical, né, desse cidadão que resolveu sair, Pedro? Então, vamos lá, depende muito se a família ainda tem negócios no Brasil ou não. Porque quando você dá a saída fiscal, o seu CPF, vamos dizer assim, ele vira de não residente. Então, você precisa adequar a sua nova realidade bancária e empresarial. Se você ainda tem empresas, você tem que regularizar todas as participações societárias como não residente, para você conseguir receber dividendo, JCP e tudo mais. Se você ainda vai manter investimentos, você tem que abrir uma conta específica regulamentada pela Resolução 473 do Conselho Monetário. E essa conta tem uma série de regras, inclusive alguns benefícios tributários. Então, depende muito se a família ainda tem negócios aqui ou não, depende muito se a família acredita no Brasil como país para manter os recursos aplicados aqui. Então, a gente tem uma amostragem diversa, tá? Tem clientes que quando saem do Brasil querem levar a liquidez praticamente toda. Tem clientes que quando saem do Brasil ainda tem empresas operacionais aqui, ainda são sócios. Não tem que deixar uma certa liquidez aqui. Tem clientes que gostam ainda de manter um investimento aqui pelos benefícios tributários da 4373, que ainda tem isenção para ações, renda fixa, e a gente aqui tem uma taxa de juros altíssima, né? Então não há de se desprezar isso. Então eu te diria que de forma mais abrangente, a gente costuma ver os clientes mantendo sim uma relação com o Brasil, mantendo investimentos aqui, mas naturalmente, quando ele toma a decisão, ele geralmente já está dolarizado. Esse cliente que faz essa mudança, pela nossa amostragem, ele já tem um patrimônio relevante em dólar, mas ele costuma aumentar. Agora, isso é um ponto também que eu sei que não é o foco aqui, mas quando a gente fala em dolarizar o patrimônio, é muito além de escolher ganhar dinheiro no dólar, né? É você realmente diversificar e proteger seu patrimônio. Então, isso já deve ser feito pelas famílias ao longo dos anos, independentemente da saída fiscal. Então, quando ele dá a saída fiscal a um cliente de alto patrimônio, ele já deveria ter grande parte do patrimônio em dólar. Mas, naturalmente, tem uma tendência a colocar um pouco mais lá fora depois que você sai. A gente também, em relação aos nossos clientes, diria que 90% dos clientes que moram fora, deixam parte dos seus dinheiros no Brasil, uma parte menor, a maior parte do dinheiro já está fora do Brasil, né? Ele já vinha se dolarizando, ele já vinha se programando para isso, né? Como a gente viu, é uma decisão difícil, então aqueles que tomam essa decisão é uma decisão que já vem sendo construída ao longo dos tempos, né? Então, mas esse cliente deixa, ele tem patrimônio, ele tem casa, ele tem a casa de campo, tem a casa na cidade, ele tem a empresa dele, né? E ele deixa dinheiro sim para oportunidades de renda fixa, né? 15% ao ano. A gente tem muitos clientes que deixam também na Bolsa Brasileira, por incrível que pareça, mas eles têm, né? Ficam esperando sempre um rally, como recentemente foi subindo a Bolsa, né? Então, a gente tem essa experiência, mas claro que a maioria dos clientes, eles acabam, essa maioria acaba deixando dinheiro fora do Brasil, né? E a gente, assim como vocês, a gente tem já a forma como a gente atua com esse cliente, da diversificação do patrimonial. A gente sempre fala o dinheiro dólar, real, real. A gente não fica operando um contra o outro, né? São visões distintas. Então, acaba que o dinheiro que fica no Brasil é de fato para ganhar em reais, pensando em inflação em reais, pensando
na eventual retorno ao Brasil ou nos ativos que estão no Brasil, e não necessariamente para ficar tradando, tentando ganhar em cima do dólar, não operar bolsa americana, não estamos operando moeda. Essa é a forma como a gente enxerga a coisa. Bom, Pedro, foi um prazer essa discussão, muito rica, da gente entender o que está por trás aí dessa tentativa de sair e quem de fato sai e por quê do país e o que acontece depois. Muito obrigada, hein? A gente agradece aqui. Eu agradeço o convite, foi um prazer. Foi um prazer. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!